Aí. Bom, então, conforme, né, tá compartilhando já, tá compartilhando. Conforme a dica, né, o assunto tinha a ver com roxo. O que tem de roxo aí, João? Acho roxo aí. Corinthians. Não tem nada de Corinthians aí. O que tem de roxo aí, Nissan? Por enquanto, nada. Por enquanto, ainda não dá para saber direito, né? Então, vamos ver o que tem de roxo. Né? Mas o que é o título do estudo? Então, a suplementação oral de nitrato para melhorar uma reabilitação pulmonar no paciente com DPOC. Então, as características, né? Estudo multicêntrico, duplo cego, placebo controlado e randomizado. O estudo eu acho que saiu esse ano ou ano passado, né? Algo recente, 2020. Bom, qual que é o contexto? A principal característica, né, do paciente com DPOC em relação à condição específica da doença, qual que é? A limitação, né? Limitação ao esforço. O paciente tem essa capacidade, ou melhor, essa limitação, né, da capacidade de esforço. Normal. E essa incapacidade vai afetar o dia a dia do sujeito. Como a gente já conhece, isso não é muito difícil de entender. Aí tem um ponto que a reabilitação ela é bastante recomendada. Então, bom, a reabilitação ajuda demais o paciente com DPOC. Um dos pacientes que mais tem ganho com reabilitação é o paciente com DPOC. E as diretrizes, né, internacionais, elas indicam, né, o tratamento com o exercício físico. No entanto, como eu comentei lá até naquela vez com vocês, quando a gente falou do DPOC, tem uma distância entre o paciente necessitar bastante, ser bom para o paciente e ele engajar na reabilitação. Por que ele não engaja? Porque ele tem limitação ao esforço. Então, o que acontece? Essa limitação ela pode proporcionar, né, um medo, insegurança, enfim, todas essas outras condições mais psicológicas, mas que também são fisiológicas. Ele tem realmente uma falta de ar aumentada durante o esforço, que pode distanciar o sujeito de um programa de reabilitação. Legal. Então, para isso, né, pensando em oferecer alguma coisa para o paciente, para que ele engaje na reabilitação, que a reabilitação, que é o tratamento, surgiram ao longo do tempo e ao longo dos anos diversas opções ou tentativas de encontrar um suplemento que seja interessante. Estou falando de ômega aqui? Não. Não é ômega 3. Mas, né, alguém vai ter essa ideia. Alguém vai fazer um TCR disso. E uma dessas tentativas é a suplementação com esse óxido com o nitrato, né? Bom, o óxido nítrico por si, como vocês estão vendo lá, é um regulador importante de fluxo sanguíneo, muscular, né, do músculo esquelético, está relacionado à contratibilidade, controle glicêmico, do cálcio e também da função mitocondrial. Então, tem diversas funções, bastante importante nesse nosso processo, principalmente relacionado ao vaso sanguíneo. E aí, isso o óxido nítrico em si. Aí teve um estudo, eu não deixei marcado, mas está aqui, feito por Larsen e colaboradores, que eles fizeram o que? Eles suplementaram alguns indivíduos saudáveis com nitrato, justamente pensando no quê? Pensando que que essa suplementação vai gerar os efeitos que o óxido nítrico tem no nosso organismo. Aí eles encontraram que
realmente tem alguns benefícios, né? E aí vários e vários estudos acabaram aumentaram essa área de estudo, né? Então, inclusive esses próprios autores desse estudo que a gente está observando hoje, eles já viram anteriormente que de maneira aguda essa suplementação de nitrato reduz o custo do oxigênio para uma prova submáxima, ainda que ele não prolongue o tempo de exercício. Então, por exemplo, eu não aumento a capacidade de esforço, eu não aumento a capacidade de exercício, não aumento a tolerância, mas ele faz isso de uma maneira mais econômica, né? Um menor custo de oxigênio. Pensando num paciente que já tem uma limitação, bom, interessante, legal. Isso de uma maneira aguda. Faço uma vez, né? Tenho a suplementação e faço a atividade. Enquanto outros pesquisadores demonstraram isso com 14 dias, enquanto viram também diminuição da pressão arterial, enquanto que teve outros estudos que também não, outros pesquisadores que também não encontraram benefício da suplementação com nitrato na capacidade de esforço e também na cinética de oxigênio. E a hipótese qual é? A hipótese é que essa suplementação com nitrato em um programa de reabilitação pudesse ter algum benefício, é isso que a gente vai ver. EPIC é a sigla, né, do estudo. Oral Nitrate. Então, cadê a mãozinha? Então, EPIC é a sigla. Então, o estudo multicêntrico. É melhor um estudo multicêntrico ou unicêntrico? O que vocês acham que é mais robusto? Multi, óbvio. Se eu tenho um só, de repente, para você manipular aquelas variáveis, né, aqueles indivíduos, fica, de repente, muito nichado. DPOC, mas é um DPOC daqui é diferente, de repente, do DPOC de um hospital especializado em pneumo, né? Então, tem essa diferença. O estudo duplo cego, né? Lembra o que é o duplo cego? Vamos lá, João. O que é o duplo cego? Vamos lá, explique lá. Todo mundo é cego. Todo mundo é cego? Não. Também. Os avaliadores são cegos e também a pessoa não sabe qual grupo tá. O avaliador é cego, não enxerga. Não sabe quem é do grupo também. Não sabe quem é, exatamente. Duplo cego, o que é? Eu estou avaliando. Eu não sei se você está tomando placebo ou se você está tomando suplemento real. E você também não sabe se está tomando placebo ou está tomando suplemento real. É isso. Se fosse cego simples. O avaliador sabia quem tá tomando? Ou o participante. Um dos dois, né? Pode ser o avaliador, de repente, se for uma cápsula, eu posso saber e ele não. Se for algum outro tipo de intervenção, de repente, tem como ele saber, né? Tem algumas intervenções que, de repente, a pessoa precisa realizar alguma demanda e tal. Aí, o avaliador pode ser cego, mas o pessoa que vai... O avaliado pode saber qual que é a condição, né? Então, por exemplo, estava comentando, né, com o João, e foi uma preocupação desse estudo, daqui a pouco a gente vai ver, mas lá no estudo aqui do hospital, lá da época do Covid, com o azul de metileno, o avaliado sabia se ele estava no grupo placebo ou não. Não na randomização. Mas por quê? Porque na hora da urina, o azul de metileno saía azul. E daí você saiu azul no teu lado. Você, louco, fiz azul aqui. Daí chega a outra ali, a pessoa que está no quarto e recebeu o placebo. O meu não. O que aconteceu? Daí a pessoa às vezes fica preocupada, né? Louco. Negócio bizarro. Né? Daí vai perguntar, entendeu? Então pode acontecer, às vezes, a pessoa saber. Mas aí a pessoa sabia ou você descobriu? É diferente? Eu acho que saber... Ela pode saber também. Tu, tipo, tu vai participar do estudo e... Por exemplo, você vai fazer vai depender muito, né, do tipo de estudo. Mas se é uma intervenção com um exercício, por exemplo,
Então, ou você faz ou você não faz, né? Sim. Entendeu? Se você faz, você sabe que você faz. Se você não faz, você sabe que você não faz. Então, depende muito, assim, mas o tradicional é isso, né? Duplo cego, que nenhum dos, nem avaliado nem avaliador. O cego simples, que geralmente é o avaliador cego. E tem o que não é, né? Que os dois sabem, né? Que o avaliado e o avaliador sabem também. Que é o mais fraco dos três. Placebo controlado. Placebo controlado, então, o que acontece no placebo controlado? A pessoa ela tem, tem um grupo que está tomando o placebo, né? E um estudo randomizado, né? Foi pareado de maneira aleatória. Bom, pacientes da classe B2 até a classe 4, né? Então, como a gente viu já também, a classe 4 é a pior, né? São 4. Então, é o mais severo, né? Então, é muito severo. O 3 é o severo e o 2 é o moderado. Então, seriam as 3 classes mais graves da doença e, inclusive, é onde o indivíduo vai fazer a reabilitação, né? Ah, mas a classe 1 não vai fazer? Às vezes ele nem sabe que tem. Às vezes a classe 1 nem sabe que é DPOC. Com uma escala de dispneia maior do que 3, então já são pacientes que, além de eles serem de uma classe mais grave, eles também são sintomáticos, né? Então, o indivíduo que sente essa dispneia, então acima de 3 quer dizer que em tarefas não muito intensas ele já consegue, ele já sente esforço, ele já não tem uma certa limitação. Aí, critério de exclusão, eu marquei um aqui só na sacanagem, né? Que tem outros aqui, vocês podem olhar lá depois com mais detalhes e tal. Mas um dos critérios de exclusão é o indivíduo fazer uso do inibidor da fosdiesterase 5. Que? Não quero falar nada. Não quero falar nada, depois vocês pesquisem o que é o inibidor da fosdiesterase 5. A Sabrina deve estar pesquisando, vocês sabem. Mas tem os PIA aqui na sala que estão usando. Tem os PIA aqui na sala que estão usando inibidor da fosdiesterase 5. Pode pesquisar no Google que vocês vão ver que tem gente nessa sala hoje, não é eu, que está usando. Então, pesquisem e vocês vão concordar comigo. Pode pesquisar. Veja aí, inibidor da fosdiesterase 5. Tem, né? Tem ou não tem? Eu não sei. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Pesquisa para ver. Pesquisa, vocês vão ver que tem. Eu não estou usando. Já está bem claro aqui. Não é eu. Só produto natural. Tem gente usando, não tem? Eu acho que tem gente usando. Pesquisou aí, Sabrina? A Sabrina pesquisou lá, mandou kkkk. Isso aí é só para quebrar o gelo aí, né? Bom, como é que era feita essa suplementação? Não poderia entrar no estudo. Os milicos não iam poder entrar. E daí, como é que era feita como é que foi feita essa suplementação? Bom, foi feito com um suco. Então, esse suco ele tinha 0,8 gramas de nitrato, né, um suquinho ali de 140 ml. BIT, o nome da Sport Shot, o nome do juice lá, do suquinho. Aí, o que acontece? No grupo placebo, eles tomavam também 140 ml, era o mesmo suco, né? Só que sem o nitrato. Então, o nitrato já foi removido na indústria. Para quê? Porque é um suco de beterraba, né? A ideia, e até tem estudos já com suco de beterraba. Então, aqui, né?
Um suco concentrado de beterraba. Achou o roxo agora, João? Você vê que foi uma dica boa, né? Pô, aí que tá? O que eles fizeram? Por que eles se moveram na indústria nitrato e não... o cara não vai saber mesmo, o sabor é o mesmo, justamente para não ter efeito, não ter como o cidadão descobrir. Seja pela cor, seja pela urina, seja pelo que for. Não tem como ele descobrir que eram sucos diferentes, certo? Então já removeu na indústria o nitrato. Aí, esse suco de beterraba, ele foi consumido 3 horas antes do início da sessão, né? De cada sessão. Por quê? Justamente porque o pico de concentração plasmática é em 3 horas. Então, se eu quero que aquilo me auxilie de alguma forma, eu tenho que tomar ele na meia-vida dele, né? Então, por exemplo, no meu trabalho lá que é com cafeína, a cafeína, o pico de concentração é em 60 minutos. Então, tem que dar 60 minutos antes da sessão. Aqui, o suco de beterraba foi tomado 3 horas antes, justamente por causa do pico de nitrito plasmático. Basicamente por causa disso. E após eles fazerem a ingestão, eles eram orientados para não fazer uso, por exemplo, daqueles enxaguantes bucais lá e tal. Por quê? Para evitar a redução dessa absorção. Né? Daí a absorção ali já começa na cavidade oral. E para evitar uma menor absorção, era recomendado que eles não fizessem o uso desse tipo de enxaguante, né? Então ia com a língua roxa mesmo. É o suco pinta-língua, né? Também conhecido. Velho suco pinta-língua. Bom, a reabilitação ela foi feita de acordo lá com as diretrizes da ATS, que é a American Thoracic Society. 8 semanas, né? 2 vezes por semana, com atividade supervisionada. E também era enviado para os indivíduos um programa para realizar em casa, né, com alguns exercícios mais básicos. Então, fazia a reabilitação lá no local e também fazia uma reabilitação, uma orientação, né, para os indivíduos fazerem em casa. Aí eles fizeram esse teste, um teste funcional, né, um incremental Shut-Walk Test. Geralmente, né, nos estudos a gente vê o TC6, mas quando não faz o TC6, é esse teste que é feito. Geralmente, o TC6, ele, por ser um pouco mais simples, ele é mais aplicado, mas eles têm a validação bem próxima do outro. Aí eles consideraram que os indivíduos completaram as sessões quando eles faziam no mínimo 12 das 16 propostas. Eram 8 semanas, 2 vezes na semana, máximo de 16. Se fizesse 12, ainda estava ok, né? 75% das sessões. Aí vocês podem olhar depois lá o fluxograma e tal, a randomização e tudo mais. Então, é basicamente, né, que para mostrar que foi randomizado, os indivíduos, eles realizavam a primeira visita para avaliar, né, algumas condições gerais e realizavam também uma espirometria. Aí, nos primeiros 7 dias de semana, eram avaliados fatores como sinais vitais, antropometria, qualidade de vida, dentro dessa primeira semana, né? E também a monitorização, o IST, né, o Shut-Walk Test, e também a monitorização da atividade física, né, que a gente vai ver ali que eles utilizaram um acelerômetro. E também essas avaliações elas foram repetidas, né, no final do estudo, mas eles foram repetidos no final do estudo dentro de uma margem bastante específica, e depois, para quem estiver esperto, vai fazer bastante sentido. Foi utilizado, depois do final do estudo, um mínimo de 7 dias, então não reavaliava antes de 7 dias, mas também não deixava passar de 14. Dá para descobrir já o porquê.
por que eles respeitaram no mínimo 7 dias? Pensando num estudo que está avaliando uma suplementação crônica. Por que eles têm que esperar 7 dias no mínimo? É para passar o efeito agudo, né? Eu não quero saber o efeito agudo. Se eu avalio muito perto, o que acontece? De repente eu não tenho o efeito crônico, de repente eu tenho o efeito da última sessão aguda. Então, respeita um tempinho, né? Respeita um tempinho de uma semana, no mínimo, porque daí quando eu for avaliar, eu sei que aqueles resultados só podem ser possíveis porque é algum efeito crônico, não um efeito da última vez que o indivíduo tomou lá o suco de beterraba, certo? Então, por isso, estudos que avaliam a suplementação crônica geralmente tem, assim, um espaçozinho de tempo, né? Um pouquinho diferente do como a gente está habituado, né? Já fazer assim na sequência. Resultado primário é o Chat Walk Test, né? Uma parte funcional. E eles realizavam 2, com um intervalo de 30 minutos entre cada. Aí, geralmente, é o que nós estávamos conversando aquele dia, né? Geralmente acontece isso mesmo, porque, principalmente quando é um cenário de reabilitação, mas de uma maneira geral, tem o efeito do aprendizado, né? Então, o indivíduo faz uma vez, mas ele não deu tudo que dava para dar. Dava para ser melhor. Então, você respeita um tempinho e dali a pouco faz de novo. Isso é bastante comum. Geralmente, a segunda vez que a pessoa faz o melhor. Nossa tabela a gente já volta daqui a pouco. Então, aqui para dizer, né, também, que o melhor resultado foi analisado. E como dado secundário, eles avaliaram o CAT, né, o teste de impacto da DPOC, depressão e ansiedade pela RADS, que também é bastante utilizado, daí score de dispneia. Avaliamos também pressão arterial. Ó, o Rafael entrou. Peso, altura, massa livre de gordura com uma bioimpedância. Daí atividade física com um acelerômetro biaxial. Esse acelerômetro ele foi utilizado 7 dias na semana, o máximo de tempo possível, né? Então, mais perto de 24 horas possível, evitando quando o indivíduo fosse tomar banho, né? Essas coisas. Opa. Nossa, travou lá. Fizeram a espirometria, mas aqui eles nem vão relatar os resultados da espirometria. Fizeram o teste também de dilatação mediada pelo fluxo para avaliar a função endotelial. Daqui a pouco, quando chegar ali, a gente já fala mais sobre. A mínima diferença clínica para o Chat Walk Test, lembra, né? A gente toda vida ter que falar de novo quebra as pernas, né? Mas a mínima diferença clínica seria o quê? Seria o resultado que precisa atingir para você dizer, bom, isso aí é importante, esse foi um bom resultado, né? A gente já falou em outras vezes, né? Então, todo mundo já tem que ter entendido o contexto, né? Então, inicialmente, né, foi utilizado no Chat Walk Test uma melhora com 47 metros, mas depois alguns estudos reviram isso e falaram que não, 47 é muito, a partir de 35 já é uma diferença boa. Bem, a análise estatística eles fizeram com intenção para tratar, né? Também já foi dito outras vezes, né? Lembra o que é a intenção para tratar ou não? Já foi dito e redito também, não é a primeira vez, nem a segunda. Nas reuniões ainda, eu acho. Não é a segunda vez. Não lembro? Nossa, aí quebra a perna. Mas intenção para tratar, o que é? Você tem os 2 grupos, certo? Então você dividiu os 2 grupos. Não interessa se ele parou, se ele trocou, se ele começou a fazer a outra, ele vai ser analisado como o grupo que ele randomizou. Lembrar? Então, assim, eu separei, sorteei, o Rodrigo caiu no grupo A e eu caí no grupo B. Não interessa o que acontecer comigo, eu vou ser analisado como grupo B. O Rodrigo vai ser analisado como grupo A. Lembra qual é o exemplo mais fácil? Dos medicamentos, né? Testando um novo medicamento, você toma o tradicional, eu tomo o novo. O novo começa a dar um resultado muito bom e os médicos vão, né, começar a querer dar aquele lá. Está dando um resultado muito bom. Só que ainda assim você vai ser estudado como se você tivesse tomado a intervenção inteira aquele outro. Então, mesmo que você cruze o grupo, você é ainda analisado como...
Aqui é só para falar, né, das pessoas que completaram e que se retiraram dos diferentes hospitais. Depois vocês podem olhar com mais detalhes. Percentual de mulheres, 41% no grupo placebo, 42% no grupo suco de beterraba, sendo parecido, a média de idade lá, próximo de 70 anos, né? DPOC, grave ainda, é isso aí mesmo. Fumavam um pouquinho, né? Fumavam só 45 pacotes ano, bem bom. IMC ali na marca do sobrepeso, mas levando em consideração que era idoso, é isso aí mesmo, né? Volume esperado em 1 segundo, volume expiratório forçado, né, em 1 segundo, o esperado do predito, 48%, 53%. Então, na média, eles ficaram ali, né, mais para o grupo, para o estágio 3, né? E também o estágio 3 e o estágio 2 foram os principais, né, onde mais tiveram pessoas. Então, no estágio 2 da doença, né, o moderado, teve basicamente metade da amostra, e no estágio 4 foi a menor parte da amostra, né, até faz sentido porque é o paciente mais grave, né, menor capacidade. Daí, massa de gordura e massa livre de gordura. Massa de gordura de 48 quilos, né? Ou melhor, aqui não é massa livre de gordura, mas aqui ou melhor, não é massa de gordura, é massa livre de gordura nos dois, só que um aqui é o índice, né? Que é dividido pela altura. Aí o baseline do teste, os medicamentos, né? O LABA, LAMA. Lembra da. Ó, vamos ver agora se o pessoal tá lembrando, Alex. Eu falei que ia perguntar, né? Vamos ver. Lembram a diferença lá do LABA e do LAMA? Foi dito lá na aula também. Alguns com terapia dupla de LABA ICS e alguns com terapia dupla de LABA-LAMA. Mas o principal é o LAMA, né? Você vê que quase 90% fazem uso de LABA. De LAMA, bem pouquinho faz uso de LABA. Alex, você já sabe por quê. Então conte. Você já sabe conte, então, porra. Ué, vai guardar pra si o negócio? Qual que é qual lá? Qual que é a função de cada um? Um desse guardar. Um é broncodilatador e o outro é broncoconstrictor. Na prática, os dois são broncodilatador. Mas vamos lembrar o que o LABA fazia? Lembra? Esse broncodilata de maneira direta. Lembram lá? Então tem a ação agonista, né? O último A de agonista, B de beta-adrenérgico. Então, agoniza o receptor beta-adrenérgico e proporciona um relaxamento muscular da via aérea. O LAMA, o que ele é? O último A do LAMA, o que ele é? O que ele é lá, Alex? O último A. Se um é agonista, o outro antagonista. Antagonista do muscarínico. Então, ele antagoniza o que o receptor muscarínico ia fazer. Que na prática é o quê? Constrição. Né? Como ele antagoniza esse efeito, né? essa resposta do receptor, ele proporciona broncodilatação de uma maneira indireta. Mas ele acaba sendo mais usado justamente por isso. Por quê? Porque você não quer constrição, broncoconstrição. Você quer broncodilatação. Então, você já dá aquele que tenta impedir a broncoconstrição. Né? Por isso que usa mais o LAMA do que o LABA. Mas é isso aí. Bom, em relação à dispneia, né? O que eles pegaram era acima de 3 mesmo, então não tem muito para onde ir, né? É 3. Segundo o CAT, né? O score do impacto da DPOC é um moderado, né? 19 e 20 ainda moderado, indo para o grave. Depressão e ansiedade não foi muito importante, daí pressão arterial e pressão arterial média também, deu dentro do esperado. Contagem de passos, 3.000 passos por dia. O que acharam? Tá bom? 3.000 não? Menos de 4.000 os dois grupos? Top ou não? Bom, vamos para os resultados então.
Resultados. Primeiro aqui. O suco de beterraba melhorou em 60 metros. O placebo melhorou em 30 metros. Eles estavam querendo uma diferença ali entre os grupos maior do que? Maior do que 35. Não chegou, mas, né? Ah, foi perto, né? Eles dão um miguezinho ali na discussão, que é massa. É comovente até. Eu fiquei comovido. Eu fiquei comovido ali. Eles falam que muito, às vezes, é psicológico, algumas variáveis. Enfim. O que é esse gráfico aí? Vamos, o tal do box plot. O que será que quer dizer? Vamos lembrar lá, o João que lembra bem do box plot. Inclusive, o Rodrigo e a Sabrina tem que lembrar também, porque eu já falei disso na primeira reunião científica, né? E o Rafael também tem a obrigação de lembrar. O que é isso aqui? Vamos começar com um erro, vamos ver. O que é essa linha aqui? Vamos lá, João. O que é essa linha aí? Média? Você acha também? Acho que é média? Não é a média, é a mediana. Mas essa é para errar mesmo. Essa é para errar mesmo. É a mediana. Às vezes acontece de nesse tipo de gráfico aparecer um xizinho no meio. Se tiver um xizinho, ali é a média. Às vezes acontece, não. O clássico é assim. O clássico não tem a média, mas às vezes pode acontecer porque a média hoje em dia é mais usada, né? E tal, e pode acontecer. Por que isso aqui é pequenininho, isso aqui é grandão e isso aqui é mediana? Lembra, né? O que é mediana? Todo mundo lembra, né? Mediana é o que está no intervalo. Tem metade para um lado, metade para o outro lado. Mediana aqui. Por que isso aqui fica curtinho e isso aqui fica grandão? E eles têm a mesma quantidade. Eles têm a mesma quantidade de amostra. Porque lembra lá quando a gente fala de intervalo de quartis lá, de percentis, enfim? Aqui, nesse espacinho pequenininho aqui, tem 1/4 da amostra. Nesse espacinho grandão aqui, tem mais 1/4 da amostra. Mas aqui, esse 1/4, ele está mais próximo. Então, os resultados entre ali 60, né? 60 e alguma coisa, e quase lá próximo do 100, tem bastante gente, 25% da amostra que ficou, por isso que está concentradinho. Entre próximo de 0 até 60, teve também 25%, mas teve um intervalo maior. Né? O cara saiu lá de 0 para ir até 60. 25% da amostra. E aqui teve 25% da amostra que ficou num intervalo pequenininho. Aqui já ficou mais espalhado, né? Mas é o mesmo conceito. Então, esse tipo de gráfico, ele tem esse conceito. Mediana é o traço, 25%, 25%. E aqui, o cara que melhorou mais, ele fez isso aqui, ó. Quase 160 lá, alguma coisa. E o que fez menos, ele piorou em 150. Então, aqui é o limite máximo e o limite mínimo. Então, esse que é o gráfico. Aí acontece, o que o João comentou lá até, mas às vezes tem um pontinho fora. Às vezes tem um pontinho aqui assim. Às vezes tem um pontinho aqui assim. Fora do gráfico, fora ali do traço, né? Dos T. Daí que é o outlier, né? Às vezes o cara foi um resultado bizarro, né? Saiu muito. Daí, para não esticar a linha até lá em cima, às vezes colocam desconsidera aquele dado, vai puxar a linha até o penúltimo ali, né? Naquele percentil e marcar com X. Pode ser para baixo, pode ser para cima. Estrelinha, né? Pode marcar, tanto pode acontecer para baixo, como pode acontecer para cima. Tá? Então, quando aparecer assim, uma estrelinha mais, é um paciente que é fora da curva. Então, é basicamente isso. Mediana, 25%, 25%, o que fez melhor, o que fez pior, e daí o resto fica para fora. Então, quer dizer, quantos que tem aqui para fora? Então, se aqui tem 25, aqui tem 25, tem quantos? 50%. Né? Você tem mais uma galera aqui, mais uma galera aqui, né? Fecha o resto dos 50%. Então, aqui, o que a gente vê lá? Teve uma diferença estatística, né? Então, essa melhora... Eu até não marquei isso aqui, esqueci de marcar. Marca agora.
nesse teste, que era o teste primário, né, o resultado primário do estudo, teve diferença estatística entre os dois grupos. Né? Ah, poderia ser melhor? Poderia. Mas já teve diferença ainda assim. Aqui eles usam tudo delta, só que com os dados não dá para entender. Usar delta para a escala de dispneia, que já é pouco dado, né? Já é 4. Eles usavam. Né? Daí, tanto que não teve diferença estatística em nenhum das variáveis aqui. Mas ainda teve uma leve diminuição na escala de dispneia, da ansiedade, depressão. Apesar que de ansiedade e depressão foi igual nos dois grupos. Diminuiu um pouquinho mais, né? No CAT, mas também sem diferença estatística. Algo bem pequeno. Pressão arterial teve uma diferença também, né? Então, o indivíduo com suco de beterraba, o que a gente espera? Que ele tenha uma pressão aumentada ou diminuída? Não tem um efeito vasodilatador? Redução da resistência vascular periférica? Então, a gente espera que tanto em sistólica quanto em diastólica e, consequentemente, na pressão arterial média, tenha uma diferença estatística, né? E foi o que aconteceu. Isso aqui, na verdade, foi na mudança, né? É o parâmetro de mudança da pressão arterial, não é o valor absoluto. Né? O valor absoluto, o que é? Você chuk, deu 112 por 77. Só que o valor da mudança, qual que é o valor da mudança? É você pegar o 112 por 77, era o inicial, o valor final. Quanto que deu de diferença entre aqui? Isso faz ali o delta, né? E daí eles compararam a mudança. Então teve gente no grupo placebo, né, a mediana dos resultados, né, 50% pelo menos dos indivíduos, em qualquer situação, seja arterial sistólica ou diastólica, diastólica um pouco menos, mas basicamente isso, que aumentaram ao longo do tempo o valor de pressão arterial. Enquanto que no suco de beterraba, 50%, aqui não dá para ver ali, mas 50% diminuíram, né, o valor de pressão arterial. E isso em quanto tempo? Tempo de intervenção? 8 semanas. 8 semanas. Contagem de passo. Aqui também mudança na contagem de passo, né? Quanto que alterou no dia a dia. Então, alterou ali para a maior parte. Aqui é de 2000 em 2000, então isso aqui é, sei lá, uns 500. Vamos ver se tem aqui embaixo. 340 passos. Aumentou em 300 passos. Continua lá abaixo de 5.000, né? Que é bizarro. Mas aumentou um pouquinho também, estatisticamente significante. Na mudança no nível de atividade física, continuou na mesma, não alterou isso. No entanto, alterou a quantidade de esforço de atividade física em uma intensidade maior do que 3 metros. Uma intensidade um pouquinho, não é nem nada, né? Não é nada muito intenso. Mas, levando em consideração que é um indivíduo com escala 3 de dispneia, beleza. Talvez isso ele não conseguisse fazer antes, justamente pela sua dispneia. Mas aqui, com o suquinho de beterraba, deu boa. E, por fim, também melhorou a dilatação mediada pelo fluxo. Né? Também é de mudança esse gráfico. A dilatação mediada pelo fluxo, aqui sempre vai dar o valor em porcentagem, né? Quando for esse tipo de variável. Basicamente, como é que é o teste? Você faz o garrote num local, você infla, né? Você proporciona oclusão, você libera, né? Faz reperfusão, e aí você vai avaliar essa passagem, né? Essa reperfusão. Daí você vai ter um dopplerzinho ali para você avaliar, ultrassom, e você vai avaliar esse retorno. O que é esperado? É esperado que depois que você faz, né, na reperfusão, tem uma boa, tem uma grande importância o óxido nítrico, né, para fazer essa reperfusão e principalmente para fazer essa dilatação do vaso. Então, em situações normais, né, em situações saudáveis, é esperado que quando você faz essa reperfusão e quando você avalia ali aquele vaso que estava
que estava ocluído. Por quê? Porque ele está ocluído, ele não vai ficar do seu calibre normal. Né? Ele vai diminuir o calibre. O que acontece? Quando você reperfunde, ele vai ampliar o calibre dele. E boa parte disso pelo óxido nítrico. Então, o teste ele avalia isso, né? Ele avalia essa condição lá a partir da reperfusão, o quanto que ele vai dilatar. Certo? E aqui também, né? Demonstrou que o suco de beterraba proporcionou essa melhora nessa variável vascular. Bom, vamos ver o que tem na discussão aqui de mais interessante. Depois o mimimi deles ali, vocês veem depois. Não teve evento adverso, né? Então é algo importante, né? Principalmente quando você vai pensar numa suplementação, né? Bom, o cara não passou mal com essa suplementação, nada. Inclusive teve alguns indivíduos com queixa gastrointestinal, né? Que seria o esperado. Mas entre grupo placebo e controle foi proporcional, nada relacionado propriamente dito ao suquinho. Bom, qual que é o principal resposta desse estudo? A suplementação com o suco de beterraba, rico em nitrato, aumenta essa melhora na capacidade de exercício. A reabilitação também aumenta, a gente viu ali. Melhorou também o teste. Mas com o suco de beterraba aumenta mais. E também esse mesmo suco ele poderia ser, ele tem um bom efeito também em relação à pressão arterial e função endotelial, que um indivíduo de 70 anos, né, chance de ter outras condições associadas né, bem importante, que ele diminui esse risco cardiovascular, né. Aí ele vai falar lá que é uma intervenção relativamente barata. Talvez na Inglaterra seja, né? O estudo em inglês. Talvez na Inglaterra seja. Né? Aí ele vai lá lamentar o valor ficar bem próximo da mínima diferença estatística, mínima diferença clínica, né, na verdade, e vai falar sobre outras formas de suplementação. Aqui ele fala sobre vitamina D, creatina, dieta rica em carboidrato, mas eu poderia falar também... Oi? Não fala de ômega. Não fala de ômega. Mas ele poderia falar também de diurético, tem também estudo com diurético no DPOC, tem estudo com opioide, né, com DPOC, que mais que tem de diferente? Outras medicações, né, que não com efeito pulmonar tem também. Enfim, como uma doença bastante prevalente e com uma limitação, ela é pontual, é específico, se precisa só potencializar o negócio, o treino do cara para ele poder fazer, é só isso, né? Então tem bastante recursos que são tentados, né? Mas também não tem benefício, né? Ou a maioria deles não consegue obter sucesso. Ele vai falar também sobre esse benefício na saúde cardiovascular e também vai especular mecanismos, não é um estudo de mecanismo, né? Mas vai especular os mecanismos que ele já cita lá anteriormente, principalmente esses mecanismos associados à vasodilatação. Aqui ele vai falar sobre esse intervalo, né, dos testes, por que foi feito de 7 a 14 dias, né, que a gente já discutiu, e que a taxa de indivíduos que completaram a reabilitação de 74%. Então, é um estudo com pessoas que realmente completaram, né? Então, tem um valor mais interessante, porque às vezes acontece de pegar como é a intenção para tratar. Às vezes acontece, mas a galera tudo abandonou. Daí, às vezes, o resultado fica meio, de certa forma, enviesado, né? Mas aqui é uma boa taxa de sucesso. E aí, por algum motivo, né, eles não dosaram esse nitrato sanguíneo, né? Não parece ser um estudo de um grupo pobre, mas por algum motivo eles não fizeram essa dosagem. E é isso. Eles abandonaram os planos, inclusive, para fazer essa dosagem. Vai entender. Mas eles especulam também que, visto as variáveis vasculares, os resultados das variáveis vasculares, isso pode não ter sido algo muito impactante. Assim, dá para, basicamente, qualquer ideia. Como teve esse
esse efeito nas variáveis vasculares, com certeza eles fizeram o uso e com certeza aumentou na corrente sanguínea. Por quê? Porque senão o que estaria explicando essas variáveis vasculares mudar? Certo? Então, acaba que explica, de certa forma. E é isso, a conclusão vai repetir, né? Que a suplementação com o nitrato, em combinação com a reabilitação, acaba melhorando a capacidade de esforço, diminuindo a pressão arterial e melhorando a função endotelial nesses indivíduos com DPOC. Certo? Vamos